Fala galera, como vocês estão? Saudações tricolores. Fluminense e Audax se enfrentam nesse domingo às 18 horas no Maracanã. É sobre isso e sobre a fase do Fluminense, né, que nós vamos falar nesse vídeo. Antes, obviamente, eu peço a você que se inscreva no canal, que deixe seu like, que aperte o gostoso badalo do Ale, o sininho, aperta o badalo para receber as notificações, compartilhe esse vídeo com algum tricolor, sobretudo aqueles chiliquentos de pré-temporada. E comenta aqui embaixo, né? Quanto será o jogo Fluminense e Audax no Maracanã nesse domingo às 18 horas, beleza? Depois de 3 jogos seguidos sem vitória, o empate com Boa Vista e derrotas por 1-0 para Botafogo e para Volta Redonda, o Fluminense volta a campo nesse domingo às 18 horas no Maracanã contra a equipe do Audax. O Fluminense já tem um desfalque certo, que é o André, que foi expulso contra o Voltaço, mas eu acredito que o Fernando Diniz escale todos os titulares, obviamente, menos o André, né, para essa partida desse domingo. É fundamental o Fluminense voltar a vencer, e quando eu falo isso, nem é tanto por Taça Guanabara ou por Campeonato Carioca, porque não vale absolutamente nada. Né? É importante vencer para ter tranquilidade e dar continuidade ao trabalho do técnico Fernando Diniz e de sua comissão técnica, né, porque tem muita coisa pela frente e muita coisa a se fazer. No jogo de quinta-feira contra o Volta Redonda, para mim, né, ficou muito claro um problema físico do time. Enquanto o time teve gás, enquanto o Martinelli teve gás, né, o Martinelli é muito criticado pela torcida, alguns o chamam de Mortinelli, né, afinal de contas ele é de Xerém, não é um medalhão de 38 anos contratado a peso de ouro, então é ofendido, é xingado o tempo inteiro. Mas o Martinelli era o motorzinho do time, né, naquele jogo contra o Volta Redonda, enquanto teve gás. No segundo tempo, visivelmente cansado, o André perdendo bolas na velocidade que normalmente ele não perde, né? Inclusive no lance da expulsão, o Fluminense sucumbiu diante do Volta Redonda. Né? Criou algumas chances, criou algumas oportunidades durante o jogo, sobretudo no primeiro tempo. Né? A bola na trave do Manuel, depois um lance de letra também do Manuel, um lance bacana do Martinelli pela direita, né, que poderia ter saído o gol, depois o Martinelli de novo pela esquerda fazendo uma grande jogada. Poderia ter saído o gol e não saiu, e o Fluminense novamente foi lá e tomou o gol. Né? Foi assim contra o Boa Vista, foi assim contra o Botafogo e foi assim contra o Volta Redonda. Além disso, tem a dificuldade óbvia do Fluminense de muito tempo, né, de jogar contra time pequeno, jogar contra os times da chamada linha baixa, que utilizam-se de linha baixa, né, de furar esse bloqueio. Né? O último time do Fluminense que eu me lembro que não tinha essa dificuldade, né, foi o time campeão brasileiro de 2012. Antes disso, foram o time tricampeão carioca, 83, 84, 85, né, que nem massacrava os seus adversários, mas que conseguia vencer, né, com alguma tranquilidade. Né. De 2012 para cá, o Fluminense tem tido extrema dificuldade contra os pequenos. Ano passado mesmo, né? Perdeu o primeiro jogo, andou ganhando de 1-0 aqui, 1-0 ali, 1-0 acolá, mas deu certo e acabou sendo campeão tanto da Taça Guanabara quanto do Campeonato Carioca. Mas o fato é que o Fluminense tem dificuldade com times que jogam linha baixa. Né? Quantas vezes o Fluminense veio numa campanha bacana, ganhando de times que jogam para frente, e aí enfrentava um time menor com o Maracanã lotado, e aí vinha uma derrota ou um empate, e aí a torcida, como sempre, é só lotar o estádio que o time não ganha, é melhor os 15 mil de sempre. Essas ladainhas de torcedor, que não é só do Fluminense, que enchem a porra do saco, né, porque elas não são providas de verdade nenhuma, é apenas crendice, baboseira e vontade de encher o saco. Mas enfim, o Fluminense tem dificuldade em jogar contra times de linha baixa e não é só o Fluminense. Tá? O Flamengo passou alguns perrengues contra alguns times, o Vasco perdeu para o próprio Volta Redonda, o Botafogo deixou ponto pelo caminho, né? E cada vez mais os times se especializam em fazer essas duas linhas, esse ônibus estacionado na entrada da área, que dificultam os times com mais qualidade técnica. Mas, independente disso, e o Audax vai fazer isso também, o Fluminense tem que buscar soluções, né? Porque o ataque está muito pobre, ao contrário do ano passado, que foi um ataque, né, um dos melhores ataques do Brasil no ano, terceiro ou quarto melhor ataque do Brasil, se eu não me engano. Esse ano tá triste. Né? A bola não chega no Cano. O Cano é o jogador de último toque.
né? Aquela bola que chega para ele, ele chuta e marca, né? Quantos chutes o Cano tem dado nos jogos, quantas bolas tem chegado para ele poder finalizar, né? Aqui entrou, né? A bola tocou no zagueiro e foi dado gol contra. Mas aí a imprensa, obviamente, começa o jejum de gols. Só que aí a torcida, a parte dela, entra nessa e começam as críticas ao Cano, mas não percebem que a bola não chega no Cano, né? Então, amanhã é fundamental que o Fluminense entre com o time principal, com a volta do Diniz à beira do campo, que tem um substituto ali para o André, que possa fazer bem aquele papel da volância. Por favor, Diniz, não me venha com o Felipe Melo. O Felipe Melo não tem há muito tempo condições de jogar em alto rendimento, né? É melhor você colocar o Lima de primeiro volante ou recuar o Martinelli para primeiro volante, né? Colocando o Lima na segunda posição de meio campo, com o Ganso, com o Keno, com o Arias e com o Cano. Eu acho que essa é a melhor formação para jogar contra um time fechado que vai tentar explorar contra-ataque. Vai jogar, todo mundo vai querer jogar contra o Fluminense como o Botafogo jogou, fechadinho, dando chutão para frente, buscando os atacantes de velocidade, né, que acabou dando certo para o Botafogo. Mas precisamos vencer, vamos vencer, e nesse domingo, quem for ao Maracanã não vai se arrepender. Tá? Vai ser uma boa vitória, vai ser uma grande vitória, vai ser aquela coisa para o descarrego, mas é preciso que a comissão técnica avalie a condição física desse time, porque para mim parece muito que o time morre no segundo tempo, aliás, morre no final do primeiro tempo, né? E o que ele domina até aquele momento, ele começa a ceder espaço e é dominado no segundo tempo, né? Estivesse eu no Rio, certamente estaria no Maracanã para ver esse jogo, porque vai ser um jogo que vai marcar a volta do Fluminense ao bom futebol, né, rumo à Libertadores, à Copa do Brasil e ao Campeonato Brasileiro, que são os torneios que realmente interessam. Campeonato Carioca, Taça Guanabara formam a pré-temporada, né, para que nós possamos disputar fortes, com chance de título, os torneios que valem. Um grande beijo, um grande abraço e vitória!